expectativa em Brasília é de que a CPMI dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro seja instalada essa semana no Congresso. Na semana passada, vamos lembrar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse que vai ler o requerimento na quarta-feira, ou seja, na próxima quarta-feira, daqui a 2 dias. A instalação da CPMI gera uma disputa de comando e deve ampliar também o tempo de análise e aprovação das medidas do governo enviadas ao Congresso. Aproveito para chamar Gustavo Uribe, que tem muita apuração para a gente sobre esse assunto, um assunto que interessa aí muito diversos partidos, principalmente o governo federal e a oposição. Quero que você traga a sua apuração, porque, segundo, então, a sua apuração, tem partido já surgindo como uma opção moderada para comandar a CPMI. Afinal de contas, o governo está se articulando já para conseguir pegar a presidência, a relatoria. A oposição já se articula há um bom tempo para garantir também esses dois cenários, né? Muito bom dia, bem-vindo, Gustavo Uribe. Muito bom dia, Muriel, e a todos que nos assistem no Live CNN Brasil. Dia 26, então, quarta-feira, Rodrigo Pacheco estará no Congresso Nacional e já disse à CNN Brasil, uma entrevista exclusiva a Américo Martins. Ele irá ler o relatório de instalação da CPMI do 8 de janeiro. E aí começam os partidos com a indicação de nomes para a comissão de inquérito para que seja eleito o presidente. O Palácio do Planalto já faz as contas. Acredita que caso aqueles partidos que sejam da base governista acabem indicando nomes que sejam mais afinados ao Palácio do Planalto, e aí uma informação que a gente vai trazer mais tarde, a União Brasil não tem seguido muito essa linha e tem indicado mais nomes independentes de oposição para comissões parlamentares, o Palácio do Planalto poderia ter 21 de 32 membros da CPMI, assim garantiria o presidente. Nós temos de um lado o PL, que quer indicar André Fernandes, que foi o autor da CPMI, só que ele é investigado no bojo do 8 de janeiro. Se divide um pouco opiniões no PL. De outro lado, o PT gostaria de fazer o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas eles avaliam que não adianta você ter um presidente ou relator que falem línguas distintas. É necessário ter nomes moderados. Então, os partidos agora começam a avaliar algumas alternativas. O PL, por exemplo, avalia que, caso não seja possível André Fernandes, que é um nome considerado mais bolsonarista e radical, há duas opções daquele PL pragmático, daquele PL do Centrão: Altineu Cortes ou o nome de Lincoln Portela. Do lado da base governista, há uma avaliação de que talvez o PSD de Rodrigo Pacheco possa indicar algum nome que seja um pouco mais moderado. E aí surgem duas possibilidades que a gente já viu no verão passado, na CPI da pandemia do coronavírus. De um lado, Elisiane Gama, que é uma neófita no PSD e é considerado o nome mais moderado porque era do Cidadania. E de outro lado, Otto Alencar, que ficou famoso naquela comparação entre a diferença de protozoário, vírus e bactéria. Seria um nome considerado experiente que poderia controlar um pouco os ânimos na CPI. E o PL, caso não seja possível colocar dois nomes mais moderados, surge uma possibilidade que tem o apoio de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que é André Fufuca, do PP, que é um nome considerado prioritário por ele para assumir esse cargo. Então a gente vai ter de observar exatamente como serão essas indicações, mas já há um reconhecimento, tanto do PL como do PT, que nesse caso seria melhor indicar nomes moderados, porque é uma grande preocupação em Brasília que essa CPMI se transforme, na verdade, poucos resultados e se transforme em um ringue de batalha apenas entre oposição e governo. Há muitos senadores e deputados, viu, Muriel, que não querem ser indicados para ela porque avaliam que seria uma perda de tempo. Eles acabariam mais se desgastando do que, de fato, ganhando bônus com a exposição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então agora vamos ver como serão essas indicações e se realmente acabarão triunfando nomes moderados do PP e do PSD. Uribe, mas nesse momento a gente pode dizer que existem nomes moderados, não existem nomes que acabam tendendo mais para um lado do que para outro, eventualmente, levando em consideração que, não tem que usar essa palavra, existe uma guerra de narrativas nesse momento, principalmente entre oposição e governo. Agora o que a gente está acompanhando é isso. É muito difícil encontrar nomes moderados nesse momento, nessa situação agora da disputa, né? É muito difícil, mas você tem nomes que podem pelo menos ouvir os dois lados.
ponderar na convocação, por exemplo, de um ex-ministro de um lado, Augusto Heleno do GSI, e do outro lado, Gonçalves Dias. Convocação, por exemplo, de Flávio Dino, ministro da Justiça, para explicar o que foi feito, e, eventualmente, Anderson Torres, do outro lado. Então, que sequer sejam nomes que acabam não fazendo com que a CPMI vire uma queda de braço entre relator e presidente. A gente viu a CPI da pandemia do coronavírus, funcionou bem porque você tinha Omar Aziz e Renan Calheiros, que falavam quase a mesma língua. Então seria melhor ter dois nomes moderados que conseguissem concordar com requerimentos de investigação ou convocação. Não adianta nada, por exemplo, ter um petista na presidência e alguém da vice-presidência ou outro cargo estratégico que seja do PL, por exemplo. Então não tem como ir nessa linha. A primeira batalha vai ser na indicação de nomes, saber quem serão os integrantes do governo e da oposição que farão parte. E aí a eleição, que há o presidente. A base governista fala naquele placar. É possível fazer 21 de 32. Aí se indicaria o nome governista, que poderia sinalizar com o nome do relator. Cabe ao presidente essa indicação. Só que aí seria um nome também um pouco mais moderado do centro. E aí a CPMI ficaria aí com nomes do PSD e do PP, não dos extremos PT e PL.